Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que está gerando bastante polêmica aqui, que é referente a aluguel. Assistam o vídeo e confiram. Bom, no vídeo de hoje a gente tem um participante especial que não vai participar muito porque tá dormindo, mas ele quis ficar aqui do meu lado. E eu vim comentar, ontem eu li uma matéria, inclusive saiu no G1 em vários portais e também saiu aqui também em vários lugares, que foi a respeito de um apartamento que entrou para alugar em Berlim e que foram, se eu não me engano, em torno de 1.700 pessoas para ver esse apartamento. As informações que eu li é que o valor era 550 euros, o valor do aluguel, quente, que é já com as despesas, né, tipo de aquecimento, de água e tudo mais, numa região boa. Então, esse valor, a região, tudo isso atraiu bastante pessoas para verem esse apartamento. Mas a questão principal para ser discutido, né, que tem sido discutido aqui, é do valor de aluguel e da dificuldade que tem para se alugar apartamento. Eu recentemente, isso foi em Berlim, no caso em Berlim, eu moro em Düsseldorf, né, é um pouco distante, mas aqui também é uma cidade muito grande e o que eu observei é que recentemente eu mudei de apartamento. Eu mudei no finalzinho de setembro, 2 meses, né? Agora vai estar completando 2 meses que eu mudei. E foi super complicado alugar um apartamento. Eu vou voltar desde quando eu cheguei aqui, na verdade um pouco antes de chegar, para explicar para vocês entenderem um pouquinho. Na verdade, antes de vir morar aqui, né, a gente passou mais ou menos um mês aqui para conhecer, eu acho que eu comentei isso em outros vídeos, né? Mas se você é novo no canal e não viu, a gente veio aqui para conhecer a cidade que a gente ia morar, a gente ficou mais ou menos um mês, quase um mês, e ver se a gente se adaptava, se não adaptava, como que era e tal, apesar que o mês não dá para você conhecer muito, mas dá para você ter uma certa noção. E a gente começou a olhar alguns apartamentos por alguns sites de imobiliária, porque tem tudo certinho, o valor do aluguel, aonde as fotos, então a gente viu. E a gente ficou um pouco, na época até ficou um pouco empolgado, porque a gente falou assim, nossa, tem vários lugares assim, tipo, com preços legais e que dá para alugar, e um apartamento legal, que a gente estava procurando a início um lugar que ficasse próximo ao trabalho do meu marido. Então a gente estava dando prioridade para alguns bairros e a gente viu anunciado e a gente ficou super empolgado. Falou, não, a gente vai voltar, porque nós voltamos, ficamos... deixa eu fazer a conta aqui, quer ver? A gente voltou no final de outubro, foi no consulado pegar alguns documentos e tal. Meu marido veio em novembro, voltou em novembro e eu voltei em dezembro. Então, o que aconteceu? Nesse curto espaço de tempo a gente não tinha conseguido alugar, apesar de a gente ver alguns apartamentos, a gente não tinha conseguido alugar. E todo mundo sempre fala que é muito mais fácil você estar aqui para alugar. Então, a nossa decisão foi alugar o Airbnb e por mais ou menos um mês, e aí a gente tinha esse prazo para conseguir alugar um apartamento aqui. Então, beleza, nós alugamos um apartamento pelo Airbnb, o valor foi de 1.150 com as despesas, assim, bem mais caro, assim, que tipo, que a gente tava vendo os aluguéis, mas a gente falou assim, já tá mobiliado, e se a gente vai chegar lá, a gente já vai, tipo, ter ele, né, no caso, que chegou primeiro, vai ter um lugar onde ficar e tudo mais. Aí a gente comecei, porque quando você loga, faz o seu perfil lá nesse site de alugar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site, se vocês tiverem curiosidade ou para baixar o aplicativo ou para ver, eu vou deixar aqui, aí vocês depois dão uma olhadinha. A gente viu que tinha vários apartamentos lá
mas a gente precisava se candidatar, né? Então, nesse um mês a gente começou a mandar vários e vários e-mails assim para um monte de apartamento. E gente, é a coisa mais engraçada do mundo. Tipo, se esse candidato, a gente se candidatou, eu não sei se eu acredito que sim, né? Mas eu não posso afirmar. Eu tô falando assim do que eu senti, que eles veem que você tem pouco tempo que você tá aqui, então eles não dão tanta preferência pra você, assim, né, pra outros perfis. É como se fosse uma entrevista de emprego. Então, o que que aconteceu? O valor lá desse outro lugar era 1.150, a gente achou que estava muito caro, mas a gente acreditava que ia dar tempo da gente achar um outro apartamento nesse meio tempo. Então começamos a procurar, a gente começou a se candidatar, a gente se candidatou. Eu não sei falar, mas tipo, tinha dia, tipo assim, se aparecia 7 apartamentos, 10 apartamentos no bairro onde a gente queria, a gente se candidatava para os 10. E aí a gente não foi conseguir, então a gente abriu um campo maior para se candidatar para outros lugares. E aí a gente foi tentando, se candidatava. Tinha dia que a gente se candidatava para 50 apartamentos e a gente não conseguia. Aí depois, quase no finalzinho, assim, de vencer o prazo pra gente ter que sair desse Airbnb, a gente conseguiu um agendamento para ver um apartamento. Era um bairro um pouco mais afastado, mas a gente... vamos lá, e aí a gente não tá conseguindo, então, assim, vai ser bom. E aqui eles colocam, tipo, o Zimmer, vamos supor, eles colocam assim, o apartamento tem 2 Zimmers, que é 2 quartos, né, que eles colocam lá. Só que não são quartos, são tipo cômodos, seria como se fossem os nossos cômodos. Tipo, dois quartos significa que tem 2 quartos, significa que tem tipo a sala e o quarto, sabe? É mais ou menos assim. E nós fomos pra ver esse apartamento. O valor desse apartamento não tava, tipo, um valor bom, tava um valor mais caro e era um pouco mais afastado do que a gente queria. Aí quando a gente chegou lá pra ver esse apartamento, até então a gente não tinha agendado pra ver outros apartamentos, né? E aí a gente chegou, a gente foi vendo, chegando gente, a gente falou assim, não tá normal isso, assim, o que tá acontecendo, né? Porque onde eu morava, é assim, né? Você vê um apartamento numa imobiliária e você agenda, e vai o corretor, ou vai alguém com você e você vê o apartamento. E aí começou a chegar gente, e eu só ficava assim, tipo, o que tá acontecendo aqui? E aí o pessoal começou, vocês também vieram pra ver o apartamento? A gente sabe, a gente veio, só que a gente não imaginava que eles também estavam lá, todo mundo pra ver. E aí você entra, você tem que, geralmente eles colocam um formulário pra você preencher, e você leva esse formulário já preenchido e leva uma série de documentos, assim, tipo de trabalho, de holerite, alguns documentos que é tipo um Serasa do Brasil, né, daqui. Você leva tudo. Nós fomos nessa primeira. E aí o que aconteceu? De várias pessoas que tinham lá, a gente também entregou os documentos, aí no final não foram todas as pessoas que se interessaram. Por quê? Porque lá o contrato mínimo de aluguel era de 4 anos. E a gente não queria um contrato de 4 anos, porque era um lugar tipo, mais afastado, não era um lugar que estava com o valor do aluguel tão bom quanto os que a gente estava vendo. E a gente falou assim, e agora? Falou assim, nesses 4 anos, né? Se a gente, vamos supor, se a gente resolver ter um filho, não tem nem 2 quartos pra gente colocar. Então a gente falou assim, não, vamos esperar mais um pouco. E aí a gente foi tentando se candidatar para os outros e a gente não conseguiu. E também não significa, por a gente ter gostado, que a gente seria o escolhido, porque tinha outras pessoas lá também. Então, vamos supor que a gente quisesse, isso não significa que a gente seria o escolhido para morar lá. E aí a gente começou a se candidatar a outros apartamentos, e a gente não conseguiu nada. E aí eu mandei um e-mail pro cara do Airbnb perguntando se teria a possibilidade da gente fazer um contrato de aluguel, porque a gente precisa fazer o cadastro quando você chega na cidade, então você precisa de ter um contrato de aluguel, então a gente precisava desse contrato de aluguel. E aí eu falei com ele, algumas vezes meu marido também já tinha falado com ele, porque ele chegou primeiro e foi combinar que ele ia chegar, então eu conversei com o cara e o meu marido também conversou, e a gente ia trazer
o nosso cachorrinho, então combinar, porque eles cobraram a mais do valor da limpeza, inclusive eles cobraram o valor da limpeza da gente, cobraram na saída, porque a gente já tinha pago pelo Airbnb, e na hora que a gente foi super. Mas se vocês quiserem, tiverem curiosidade da saída, como que é, eu posso fazer um outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E aí, ele falou pra mim um valor, e ele falou que faria por um mês. Eu não sei se foi pra mim ou se foi pro meu marido. Eu sei que pra mim ele falou, pra ele falou 1.050 e pro eu não lembro agora, 1.150. Aí na hora de fechar, ele falou 1.150. A gente falou, tudo bem, então fazer o quê, né? Vamos continuar. Ele fez exatamente, achei que ele iria fazer um valor menor, mas ele fez o valor que era mesmo. E nós ficamos nesse apartamento até setembro. E aí a gente precisou, bem antes de setembro, a gente já estava se candidatando a vários apartamentos pra gente já ver com antecedência. A gente já tinha um tempo a mais na cidade. E aí, tudo isso, eu acredito que isso pesa. A gente começou a ser chamado para algumas entrevistas, assim, alguns agendamentos de apartamento. E sempre com muita gente. Eu não sei se é a região que a gente escolheu e sempre com muita gente. Faltando umas 2 semanas pra gente ter que sair desse apartamento e para outro apartamento, a gente conseguiu um apartamento. A gente se candidatou. Era bem mais longe do que a gente queria, ficava perto da estação central, mas era longe de onde a gente queria. A gente falou assim, não tem problema, a gente, tipo, no começo agora, o meu marido tá tirando carta pra trabalhar, sei lá, vai de trem, aqui. Desculpa pra você, meio de transporte, você não tem que reclamar pra você se locomover, que não é problema. Mas a gente queria um mais perto, quando a gente tinha chegado, a gente falou, não, tudo bem, já que não conseguiu, vai esse. E nós se candidatamos, o preço do aluguel era um preço bom, era de 605 euros o valor desse aluguel. E também dois quartos, né, que seriam um quarto separado, a sala e a cozinha separada. E tava tudo certo, a gente levou a documentação no dia, o cara ligou pra gente, falou assim que de todos os candidatos a gente seria o escolhido e que tava tudo certo. Isso foi numa quarta-feira e na sexta-feira ele ligaria pra gente assinar o contrato. Chegou na sexta-feira de manhã, ele não ligou. E aí eu falei assim, eu tô com uma certa pressa pra ver isso, porque também não tinha cozinha lá no apartamento, a gente ia ter que ir atrás de tudo. E aí eu já queria resolver essas coisas. Aí eu falei assim, vamos ligar lá e vamos perguntar se não, que horas que a gente vai assinar esse contrato. Aí o cara inventou 1001 desculpa, falou que o landlord, que o dono, né, do apartamento, quando viu que a gente não era daqui e não sei o que ele tinha voltado atrás, que era em relação a... Aí ele falou um monte de coisas, assim, que, tipo, ele não sabia se a gente, tipo, eu acho que ele ficou com medo da gente voltar pro Brasil, porque a gente mandou o nosso ID, tudo certo, e aí, eu não sei, ele falou, e eu não acreditei e não entendi. Mas aí ele voltou atrás. E aí nós procurando apartamento. E todas que a gente ia, aquele tanto de gente. E alguns apartamentos aqui é meio comum quando você vai alugar um apartamento. A pessoa que tá saindo do apartamento, ela sai e ela quer vender os móveis. Então a gente foi em alguns apartamentos que, por exemplo, o cara tava vendendo sofá. Pra você pegar o apartamento, você tinha que comprar os móveis dele. E tinha o sofá da pessoa. Aí tinha uma manta, tipo aqui eles têm muito costume de pôr manta, né? E tinha uma manta, assim, no sofá. Aí tinha mais gente lá com a gente. E o pessoal perguntou, meu sofá tá legal? E levantou. Na hora que levantou a manta, o sofá inteiro rasgado. Eles estavam pedindo mais de 200 euros no sofá, sabe? Então tem umas situações assim, a gente procurando na luta. Aí faltava uma semana pra gente ter que sair do nosso apartamento. Esse apartamento que atualmente a gente mora, ele tava lá anunciado fazia muito tempo. E a gente nem pensou que ele tava mais para alugar. A gente falou assim, vamos se candidatar. Mas o porquê que ele tava lá? Porque enquanto, tipo, o apartamento de 2 zimmers, de 2 quartos, vai gerar em torno de 750 euros, ele tava sendo anunciado por 950. E aí a gente falou assim, a gente não tem. Aí a gente pediu pro cara do Airbnb onde a gente tava deixar a gente ficar mais um mês, que a gente pagaria, ele não aceitou. Então a gente falou, a gente tá meio que sem escolha.
E aí a gente veio ver esse apartamento. Aí, na hora que o cara apresentou o apartamento e mostrou os preços, na verdade ele estava cobrando 750 do apartamento, mais 100 euros com as despesas. Então foi para 850, mais o valor da energia que a gente pagaria à parte. E aí na hora mesmo, isso foi um sábado, a gente concordou, a gente fechou, né, apertou a mão. No domingo, isso não é comum, porque todos os lugares que a gente viu, quando vai, tipo, um cara lá mostrar, nunca vi de ser no domingo, eles demoram para analisar o documento, mas como eu acho que aqui é uma região que é onde a gente queria, perto da onde a gente trabalhava, tipo, 3 minutos do trabalho do meu marido, então, tipo, tudo isso pesou na nossa escolha. Só que tava mais caro e eu acho que ele não tava conseguindo alugar o apartamento. E aí a gente apareceu que a gente precisava e ele precisava de alugar porque estava num valor maior do que o da região. Por exemplo, um apartamento aqui de frente o pessoal paga 700. Então, só que a gente precisava. E a gente gostou muito do lugar, tem a sacada que é grande e o apartamento tinha acabado de ser reformado, então tava tudo novinho, o piso, as paredes, o layout ele mudou. Então a gente falou, vamos fechar. E aí a gente fechou. Eu acabei falando demais, mas assim, para tentar explicar, fazer um link com isso que aconteceu, 550 o valor de um aluguel quente com as despesas em Berlim é um achado, assim, muito, 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 muito raro. Pelo que eu li da reportagem, esses 1.700 nem foram a quantidade de pessoas que eles mandaram os e-mails confirmando, mas eu acho que acabou juntando muita gente porque o apartamento estava muito bom. E alguém tá se mexendo aqui. E o que eu queria falar é que realmente, assim, é uma dificuldade, assim, no meio de tantas coisas boas, não que isso seja uma coisa tão ruim, né, perto de outros problemas de vários lugares, mas é uma coisa, assim, que você tem que ter uma certa paciência para você achar em relação a aluguel, e não só aqui, né, como tipo Colônia, aqui perto, né, em cidades maiores. Agora, se você for, eu conheço gente que mora em cidades próximas menores, que pegam um trem para trabalhar, para fazer suas coisas, porque aí o aluguel é muito mais barato, você consegue alugar uma casa no valor muito menor. E só que para você morar em cidades maiores é bem complicado, é bem concorrido e você vai se dispor de um dinheiro maior. Eu acho que é isso mais ou menos que eu queria falar, né, pro pessoal que às vezes mora aqui ou que pretende vir para cá, para realmente pesquisar, se candidatar, pedir, manda e-mail. É normal você mandar, que você coloca na descrição, você escreve o porquê que você quer o apartamento, você faz uma descrição de você, manda, se for preciso, liga. Vai, por mais que você vê que tem muita gente tipo, esperando, às vezes nem todo mundo quer, então fica lá, fica até o fim, pergunta, faz perguntas, sabe? Se precisar te deixar a documentação, leva tudo certo, leva toda a documentação certa, que no final eles vão avaliar mesmo quem que é o melhor candidato para aquele apartamento e vai oferecer o apartamento para finalizar o contrato e tudo mais. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. Um super beijo, obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo.